Luz que brilha em trevas, há uma luz brilhando aqui. Segure a mão de Deus e segue, esperando até o fim. Esperando o fim da noite, esperando a luz maior. Segura em Deus, a luz eu sigo. Logo vem vitória infinda, logo vem o meu Senhor, e então teremos manhãs bem claras, pois a noite já passou, esperando o fim da noite, esperando a luz maior. Segura em Deus, a luz eu sigo. Esperando o fim da noite, esperando a luz maior. Segura em Deus, a luz eu sigo. Senhor, esperando meu Senhor, esperando meu Senhor. E a paz e a comunhão do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. É uma alegria podermos estar juntos, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus, para louvar o nome do Senhor. Foi muito alto o preço para nós estarmos aqui, queridos. Sabe qual foi o preço da minha e da sua salvação? O sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. E se eu e você reconhecemos este maravilhoso dom que recebemos sem nem mesmo merecer, o que nós deveríamos fazer hoje para todo sempre é atribuirmos a Deus louvor, honra, gratidão e vivermos uma vida segundo aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Obrigado, bom Pai, porque o Senhor um dia decidiu entregar o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário, mesmo sem merecermos. Que ao abrirmos a Tua palavra,
o teu santo e bom Espírito fale a cada um de nossos corações, para que possamos, ó Pai, entendermos a quanto estamos da tua vinda a esta terra. Que o Espírito Santo de Deus me use como um instrumento, para que as palavras a serem analisadas através do texto bíblico possa vir diretamente do teu trono de graça e de glória, e que possamos guardá-la em nosso coração, entendê-la e aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus, amém. Queridos irmãos, vocês estão vendo aí na tela uma frase que pode falar muito ao meu e ao seu coração. E a frase que nós temos aí é a seguinte: ninguém me avisou e eu me perdi. Esta frase, queridos, não poderá ser dita a ninguém quando Jesus estiver voltando. Ninguém vai poder dizer assim, ó, eu não sabia que estava acontecendo e é por isso que eu me perdi. Sabiam disso? Todos que estarão vivos terão ouvido falar acerca dos sinais e da volta de Cristo a esta terra. E eu pergunto a vocês, diante de uma desculpa que não vai acontecer, diante desse episódio que nós tanto almejamos, pregamos e estudamos, eu pergunto a você, quando é que Jesus vai voltar a esta terra? Como é seu nome? Vanessa, quando Jesus volta a essa terra? No tempo correto de Deus. No tempo correto de Deus. Como é o nome do senhor? Adésio. Seu Adélio, quando Jesus volta? Eu não tenho certeza, mas que a vida dele está para voltar, tá. Ó, tá para voltar. Como é seu nome, filho? É seu nome? Isaac. Quando é que Jesus vai voltar? Logo. Logo, muito bem. Queridos, se nós fôssemos aqui fazer uma pesquisa acerca de quando Jesus voltará, nós poderíamos ter algumas respostas. A primeira delas poderia ser assim, ó. Ao ser perguntado quando é que Jesus volta, você poderia mencionar, assim como alguém mencionou, Jesus volta em breve. Alguém também poderia dizer assim, ó, foi Jesus quem disse, nós vamos estudar no texto daqui a pouco. O dia e a hora, ninguém sabe. Outra resposta poderia ser assim, ó. Quando o evangelho eterno for pregado no mundo todo, então Jesus volta. Também está em Mateus capítulo 24. Outra resposta ainda poderia ser, uma das mais imediatas e sábias respostas, poderia ser essa: Jesus pode voltar hoje. Pode ou não pode? Daqui 5 minutos pode para mim? Por quê? Porque eu não tenho garantia de que daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, eu vou estar respirando, que o meu coração estará batendo. Então, se isso acontecer, queridos, Jesus já voltou para mim, porque as oportunidades de salvação acabaram. Não existe mais nenhuma oportunidade quando nós perdemos a nossa vida. Portanto, hoje é o momento, hoje é a hora, aqui é o lugar para nós nos prepararmos para este evento. Irmãos, mas ficarmos só nessas respostas, nessas conjecturas acerca da palavra de Deus, seria muito pouco. Nós devemos então examinar aquilo que o próprio Jesus disse acerca do texto bíblico com relação à sua volta. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Vamos analisar o que Jesus disse acerca da sua volta, quando seria e o que estaria acontecendo. Mateus capítulo 24,
a partir do versículo 36. Ao encontrar o texto e ao lermos o texto, por gentileza não feche a sua Bíblia, pois estaremos examinando o texto com mais profundidade no decorrer do que estaremos estudando. Acompanhem comigo o texto, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo, o povo estava bebendo, o povo estava casando, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Queridos, quando Jesus andava pela terra, o povo também queria saber quando é que o seu reino será estabelecido sobre a terra, porque o desejo da população daquele período da história era se ver livre do jugo romano. Você sabe que o povo de Deus estava sobre a servidão do jugo romano. E como é que um povo começa a ser oprimido por um governo, queridos? A principal estratégia de um governo para oprimir um povo, sabe qual é? A cobrança de altas taxas tributárias. E o povo de Deus, os judeus, queriam se ver livre de tudo isso. E eles esperavam o estabelecimento de um reino messiânico através de Jesus. Os discípulos esperavam isso, o próprio João Batista esperava isso. Eles só começaram a entender diferente, queridos, sabe quando? Depois da morte, ressurreição de Cristo, e depois de mais 40 dias de reforço que Jesus passa, conversando com o povo, conversando com os seus discípulos, acerca do verdadeiro estabelecimento de ministério sobre essa terra. Aí que os discípulos começam a entender, mas até então, eles não entendiam que o ministério, que o reino que Jesus viera estabelecer sobre a terra era eterno. Não era um reino para esta terra, mas era um reino para a eternidade. E queridos, quando Jesus ele começa a mencionar aos seus discípulos, a quem estava questionando, nós vemos que Jesus começa a dizer assim, ó, o dia e a hora ninguém sabe. Ele também não sabia, os anjos do céu não sabiam, Jesus não sabia o dia e a hora do seu retorno, porque a sua divindade estava encoberta pelo véu da carne. E é por isso que Jesus também disse que não sabia. Mas depois da sua morte e ressurreição, ele passa a saber. E ele sabe exatamente o dia e a hora em que ele vai voltar. Mas Jesus diz assim, ó, só o dia e a hora. E o tempo? Será que a gente não tem como saber o tempo da volta de Cristo, queridos? O que vocês acham? Sim ou não? Jesus, ele responde o tempo da sua vinda, quando nós analisamos o versículo de número 37. Jesus, ele dá pistas de quando ele retornaria. E ele diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para sabermos, irmãos, a resposta deste questionamento, a gente precisa analisar o quê? Os dias de Noé. Como é que será que estava, irmãos, o planeta Terra nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé? Você sabe quantos anos haviam se passado do momento em que Adão e Eva pecam até o momento do dilúvio? Haviam se passado 1656 anos, 20 gerações. Vocês acham muito tempo?
analisando a nossa perspectiva de vida, é muito tempo, não é verdade? Mas sabe, queridos, qual era a média de vida dos antediluvianos? 915 anos. Não havia se passado muito tempo. O planeta Terra, irmãos, estava coroado de árvores majestosas, diz o livro Patriarcas e Profetas. As planícies estavam revestidas de flores, feitos jardins do Senhor, que exalavam uma fragrância inimaginável. Já pensou no perfume mais caro hoje? Nem se compara ao ar puro que exalava sobre a planície da terra. A madeira, irmãos, se assemelhava à rocha. Não era essa madeira de hoje que nós temos, que a gente compra esse ano e o ano que vem já tem que trocar o móvel porque está se desmanchando, né? Aliás, hoje eles nem estão fabricando mais nada de madeira. A madeira era semelhante à rocha, era um material durável. É por isso que Deus pede para que Noé utilize esse material para a construção da arca. Havia muita riqueza sobre a terra, irmãos, pedras preciosas, ouro, joias, pratas, pedras preciosas. Os frutos da terra, irmãos, a irmã White diz que era quase que sem limites. Havia muito fruto sobre a terra que o ser humano ainda não tinha conhecimento. Tamanha era a beleza da terra, mesmo depois de se passarem 1656 anos de pecado. E eu pergunto a vocês, como é que será que estava a vida do homem diante de toda essa exuberância que a terra promovia? Sabe como é que estava o homem, irmãos? A palavra de Deus menciona que o homem havia se enveredado pelos caminhos do pecado. Olha como é que era a atitude do ser humano, queridos. Ele vivia tão somente para satisfazer os desejos do seu orgulhoso coração, diz a irmã White. Eram homens que não queriam saber de Deus, irmãos. E veja, pouco antes de acontecer o dilúvio, nós não estávamos nessa estatura não, que nós temos hoje. Eu tenho 1,71 m. Você sabe qual que era a estatura de Adão? Pouco mais de 4 metros de altura. Ele pesava cerca de 1 tonelada, irmãos. Um prédio de quase 5 andares, era o tamanho de Adão. Eva era um pouquinho menor. Você já imaginou a força física que os homens tinham? E a capacidade intelectual? A irmã White diz no livro Terceiro Testemunho, na página 166 e 167, que a capacidade intelectual do ser humano, irmãos, era 20 vezes maior do que a nossa capacidade. 20 vezes. Então ele tinha força física, ele tinha força intelectual, porém, queridos, sabe o que ele desejava fazer? Satisfazer os desejos do seu coração e desfrutar de uma vida de prazeres, longe de Deus. E quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, versículo 2, queridos, nós vemos o ponto culminante que fez Deus tomar uma decisão: não vamos mais permitir com que o homem viva sobre a terra. E sabe qual foi, irmãos? Olhe só, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Você sabe que o povo de Deus, já depois de Adão e Eva, se bifurcou em duas vertentes, se dividiu em duas vertentes. Quais foram essas vertentes, queridos? Caim e Sete. Você sabe que a descendência de Caim, ela começou a viver de forma totalmente contrária àquilo que Adão e Eva orientaram, que fora orientado pelo próprio Deus. Mas Sete começou a viver segundo as ordens do Criador. Mas muito embora isso acontecesse, queridos,
a palavra de Deus menciona que começou a acontecer o seguinte: aqueles que eram tementes a Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. Isso quer dizer o quê? O povo de Deus estava se misturando com o povo pagão, e Deus estava vendo que o amor, o seu amor, o amor que o ser humano tinha um pelo outro, estava se diluindo, e não havia mais possibilidade de sustentação desse ser humano sobre a terra, porque eles estavam se envolvendo completamente com a cultura pagã. Então Deus toma uma decisão: se demorar um pouco mais, nós vamos perder toda a raça humana. E a partir de então, queridos, Deus, Ele diz isso nos concílios celestiais, este versículo que está aí escrito: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, na página 227, ele menciona que este versículo jamais chegará aos ouvidos humanos. Nem Noé e nem ninguém sabia quando é que aconteceria o dilúvio. Mas você sabe que existem diversos mundos não caídos, e muitos sabiam dos planos de Deus para o planeta Terra. E Deus disse assim: olha, eu vou limitar o período de misericórdia para a vida do ser humano, é de 120 anos. E a palavra de Deus menciona, queridos, que o Senhor Deus, olhando para a terra, viu um homem que estava comprometido com ele. Então é por isso que Deus diz a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está o que, irmãos? Como é que estava a terra? Cheia de violência, e eis que desfarei o ser humano e a terra. Ou seja, queridos, em outras palavras, o ser humano ele estava vivendo completamente longe de Deus. Eram homens e mulheres que não queriam viver sobre os cuidados de Deus. Será que hoje nós estamos iguais? Parece que sim, né, queridos? Homens que não queriam fazer a vontade de Deus, não queriam viver em harmonia com aquilo que Deus desejava para o ser humano. Mas o Senhor olhara para a terra e viu alguém justo e perfeito. Quem era? Noé. Ele tinha pecados, irmãos, mas ele foi chamado de justo e perfeito. E agora? E aí, como é que a gente sai dessa encruzilhada? Noé era pecador porque tinha DNA de pecador, mas ele não vivia pecando, irmãos. Ele não cometia pecados de forma a desabonar aquilo que ele aprendera por Deus. Então hoje eu e você podemos ser chamados de justo e perfeito, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Como é que a gente é chamado, considerado por Deus de justo e perfeito? Quando a gente não conhece o que é pecado e não continua vivendo vida de pecado. Se eu sei que trabalhar no sábado é pecado, fazer as minhas atividades no sábado, quando eu tomei conhecimento disso, eu passei a observar o sábado, sim ou não? E a partir de então, eu deixo isso de lado e passo a obedecer a Deus. Quando eu descobri que mentir é pecado, eu não vou mentir mais, não é? Quando eu descobri que falar mal da vida dos outros é pecado, eu não vou fazer mais isso, não é verdade, irmãos? Então Noé, ele não pecava pecados conhecidos, ele não vivia uma vida de pecado, mas ele se resvalava do quê? Do mal.
E quando isso acontece, querido, sabe o que Deus faz? Deus nos agraceia com sua o quê? Aliança. Não é um ser humano que faz aliança com o homem. Não é um homem que faz aliança com Deus. Mas é Deus em primeiro lugar quem faz aliança com quem? Com o ser humano. Foi assim que acontecera com Noé. E porque Noé vivia uma vida justa e perfeita, sabe quem foi mais agraciado pela vida de Noé? A família de Noé. Quando nós vivemos, irmãos, uma vida de acordo com a vontade de Deus, não tem como a nossa casa não ser abençoada. Não há possibilidade de eu viver vida santa e a minha esposa não viver. Não há possibilidade do marido viver vida santa e a esposa não viver, porque ela vai sendo transformada com o contato que você, mulher ou marido, tem. Foi assim com a família de Noé. Sabe o que mais me chama a atenção, queridos? É esta gravura. Noé, ele não sabia que o dilúvio ia acontecer depois de 120 anos que Deus havia dito para ele, ó, você achou graça diante de mim. Mas ele começou a fazer o quê? Pregar. Ele começou a trabalhar, construindo a arca. Você já imaginou o que Noé teve que deixar de lado na sua vida pessoal para começar a trabalhar no plano do Senhor Deus? O que será que eu e você temos que deixar hoje de lado para começarmos a trabalhar no plano que o céu nos incumbiu a fazer? Noé começou a trabalhar assim, queridos, e ele pregava e o povo dava risada. Olha o que o povo fazia, irmãos. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante Deus, eles continuavam o quê? Na desobediência e na impiedade. Está diferente hoje? Você às vezes fala assim, Jesus vai voltar. Tem gente que diz assim, que nada, vai demorar ainda uns 30, 40, 50 anos. Parece que nós não estamos querendo que Jesus volte, mas nós estamos querendo continuar vivendo nessa nossa vidinha medíocre, irmãos, aqui de pecado. E eu fico imaginando assim, ó, olhe para essa gravura, Noé pregando, e de repente, irmãos, sem auxílio de nenhum ser humano, os animais começam a entrar. E o povo vendo isso acontecer, e não tomaram nenhuma decisão. Lembre-se você que esse povo era quantas vezes mais inteligente, mais capaz intelectualmente do que eu e você? 20 vezes. Eu fico me perguntando assim, por que é, irmãos, que esse povo 20 vezes mais inteligente do que a gente, vendo os animais entrando, eles não tomaram a decisão de entrar? Nem por curiosidade. Eu acho que se fosse brasileiro ia entrar, né, irmãos? Que brasileiro é bem curioso, né? Mas o fato é, irmãos, que eles estavam completamente mergulhados onde? No pecado, na impiedade, na apostasia. E Jesus disse porque eles estavam mergulhados na impiedade, no pecado e na apostasia. Olhe no texto bíblico aí. O que impedia, irmãos, do povo ver e ouvir o que estava acontecendo? A Bíblia é quem responde. Olha só, olha para o texto, versículo de número 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que o povo estava fazendo, irmãos? Exatamente, o povo estava comendo, o povo estava bebendo, o povo estava casando, o povo estava dando-se em casamento. Eu pergunto a você, será que aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, tem influência no nosso comportamento, na nossa forma de pensar? O que você acha? Até tem uma frase que diz assim, você é aquilo que você come. Irmãos, o que é a dieta de Deus? A dieta de Deus é frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, água de coco. Essa é a dieta de Deus, não é? Mas será que eles estavam se alimentando disso, irmãos? Acho que estava disso, né?
Veja, queridos, que no Conselho sobre Regime Alimentar, a irmã White fala como é que o povo estava vivendo. Os habitantes do mundo antediluviano eram o que, irmãos? No que? Eles alimentavam-se de quê? Embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir o alimento animal. E por que é que Deus dera a permissão para que se ingerisse alimento animal, irmãos? Para Noé. É lógico, porque não tinha nenhuma plantinha sobre a terra, não tinha nada. Então Deus pede para Noé colocar dentro da arca 7 animais limpos, para quando eles saíssem da arca, pudessem sacrificar esses animais, e ele e a família dele pudessem se alimentar. Mas será que era para o ser humano viver comendo carne, irmãos? Olhe só, em 1905, a irmã White escreveu isso, inspirada por Deus: a carne nunca foi o melhor alimento, seu uso agora quando? É todavia duplamente discutível, visto que as moléstias nos animais estão crescendo com quê? Tanta rapidez. Irmãos, em 1900, e assim, a gente tem a noção aqui pelo nosso país, né? Irmãos, os Estados Unidos da América do Norte, lá não entra nada que não preste, vocês sabem disso, né? Eles selecionam de tudo para colocar à disposição do povo aquilo que é de melhor. Só que em 1905, a irmã White já disse que a carne estava o quê? Estragada, a carne estava contaminada. Agora imagine, irmãos, hoje, em 2019, como é que você acha que está a carne aqui no Brasil? Quem morou na roça vai entender muito bem isso que eu estou falando. Quem morou na roça aqui? Ó, quem criou galinha? Olha, tem gente que criou galinha aqui. Quanto tempo, irmã, leva para uma galinha ficar boa para ir para a panela? Quanto tempo, irmã? De 6 a 8 meses, e há quem diga que para ser um frango caipira bom é 1 ano, né? Você sabe em quanto tempo a indústria está entregando, irmãos, um frango? 27 dias, do ovo até o frango na granja, irmãos. Que milagre é esse? Como é que você leva de 6 a 8 meses para criar um frango na sua roça, e agora a indústria está entregando em 27 dias? Hormônio do crescimento. Esse pintinho, quando nasce, eles já serram o bico dele e colocam junto de um monte de pintinho em cima de uma luz, e eles ficam comendo de noite, irmãos, de noite, e engordando. E você acha que ele vive bem, feliz? Como é que ele cresce e engorda? Estressado. E aí ele morre. E o ser humano come a carne dele, como que fica? Triste, abatido, deprimido. Ele vê, ele ouve, mas é a mesma coisa que não estivesse ouvindo e nem vendo. É assim, irmãos, que o povo do antediluviano estava vivendo, e nós estamos reproduzindo esta imagem. O que nós estamos comendo e bebendo? O que o povo depois do dilúvio? Eu não estou depois do dilúvio? Você também está, não está? O que a gente está comendo e bebendo? Será que é isso aqui, irmãos? Às vezes a gente até come isso aí, né? E a irmã White diz que nós precisamos apegar-nos ao quê? A um regime mais simples de quê? Frutas, nozes, verduras, cereais. Não é isso que a gente precisa? Mas parece, queridos, que o nosso paladar está para isso aqui, não está? Seja sincero com você mesmo. A gente às vezes até come frutas, verduras, legumes e cereais, mas parece que a gente gosta muito disso aqui, irmãos. E será que isso tem afetado a nossa percepção de entendimento? Sabe, queridos, dentre os piores alimentos que nós temos no planeta Terra hoje, sabe qual é, né? Não é a carne. Qual é o alimento? Pior alimento do mundo? O açúcar. O açúcar.
porque além de o açúcar derrubar a nossa imunidade, além disso ele faz o quê? Vicia. E além de viciar, causa o que, irmãos? Fermentação. E isso faz o quê? E além disso, causa o quê? Será que você está vivendo esse mau humor no teu lar? Você come uma sobremesinha, logo depois do almoço no sábado, aí você já fica indisposto, não quer vir no JA, não quer fazer uma visita missionária, um trabalho missionário. Queridos, parece que nós que temos todo o material à nossa disposição, para vivermos uma vida segundo os princípios de Deus, não estamos vivendo. E sabe quem está vivendo isso hoje? Aqueles que estão fora dos princípios que nós conhecemos, e estão vivendo a risca, irmãos. Não se contaminam mais com animais, já viram? Os veganos, e eles lutam pelos animais, irmãos, pela causa errada, mas eles acabam tendo uma mente mais esclarecida do que talvez a minha e a sua, porque eles estão se preparando com uma dieta saudável. E sabe, queridos, fizeram uma pesquisa, o jornal O Globo, saiu nos jornais do mundo, o Globo só reproduziu aqui no Brasil. O açúcar causa dependência similar à da cocaína, revela estudo. Pessoas viciadas em açúcar deveriam ser tratadas da mesma maneira que dependentes de quê? De drogas. De acordo com a pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com o mecanismo responsável pelo vício de cocaína. Irmãos, fizeram uma experiência com ratos e colocaram assim, ó, um potinho de água misturado com açúcar, e na mesma gaiolinha colocaram um potinho de água misturado com cocaína. Sabe para onde os ratinhos ficaram? Para o açúcar, irmãos. Se causa tanto mal assim no organismo do ratinho e vicia, imagine no do ser humano. Conseguem entender? Por que, queridos, isso acontece? Porque Deus nos criou com um hormônio chamado de dopamina. Já ouviram falar desse hormônio? Ele é produzido pelo cérebro. E sabe o que a dopamina faz? Exatamente, nos traz felicidade, nos traz alegria, nos traz bom humor. Mesmo diante das crises que nós passamos, Deus ele já colocou esse hormônio para a gente ficar de que forma? Feliz. Só que aí Satanás, a partir de 1900, com a Revolução Industrial, ele falou assim, vamos colocar o açúcar em produção para todo o planeta Terra. E aí ele refinou esse açúcar e tornou ele bem baratinho. E aí o ser humano consome isso em altas doses. E aí como é que fica? O cérebro para de produzir a dopamina, irmãos. É por isso que você tem aquela sensação de depois do almoço, por exemplo, dizer assim, vou comer um docinho para ficar mais feliz. Por quê? Faltou dopamina no cérebro. O organismo ele entende assim, quando está entrando de fora a dopamina, ele para de produzir essa dopamina, porque está entrando de fora. Só que essa dopamina que está entrando de fora, produzida pelo açúcar, ela causa uma série de outros problemas, irmãos, como vicia, obesidade, diabetes. E a gente sabe que até 2030, queridos, a doença que mais vai matar não é o câncer, mas é o diabetes. Porque a população está comendo demais, do mundo estão intemperantes. Além de sobrepeso, nós vemos aqui que a ciência está identificando que traz problemas neurológicos e psiquiátricos, afetando o humor e a motivação. Veja que às vezes você não tem vontade de fazer nada, você está assim, ai, como eu estou para baixo, deprimido, mas está comendo muito chocolate, está comendo muito doce. Conseguem entender, queridos, o que o inimigo de Deus vai fazendo na vida do ser humano? E veja o que Deus nos adverte.
Leiam vocês. 1, 2, 3. Mais uma vez. A última vez. O que isso quer dizer, queridos? Se Satanás conseguir mexer na minha dieta, na sua dieta, ele conseguiu mexer com quem? Com você, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. Ele mexe com a igreja, ele mexe com a sociedade. E o mundo está onde? Nas mãos do príncipe do mal. Queridos, uma das mais fortes tentações que nós temos que vencer, com certeza, é o apetite. A ciência hoje, em 2016, revelou: o segundo cérebro, qual é? Não, queridos, é o intestino delgado. No estômago só acontece o processamento do alimento, ele que faz a digestão, mas a absorção dos nutrientes é feita por onde? Pelo intestino delgado. Esse intestino, ele é chamado pela ciência de o segundo cérebro. Ele tem 500 milhões de neurônios, ele toma decisão por você, ele pode conter a resposta para o quê? Ansiedade, depressão e obesidade. Está onde? Dentro da barriga, irmãos. Por isso queridos, que a gente pode talvez ouvir as mais preciosas palavras sem apreciá-las. As palavras de Deus contidas na Bíblia. Por quê? Porque a mente está confusa devido ao regime impróprio. Como é que eu quero entender a preciosidade da palavra de Deus se a minha vida no quesito alimentação está sendo intemperante? Fica difícil, né, queridos? E sabe, o ser humano, primeira tentação dada ao ser humano, você lembra qual foi? Comida. Satanás, ele ofereceu comida para ela. Ela estava com fome, irmãos? Você imaginou o tanto de fruto que tinha lá? Mas ele disse: come. E ela disse que parecia vistoso aos olhos dela o fruto, e ela tomou a decisão de quê, irmãos? Não estava com fome, mas comeu. Deu para o seu esposo, o esposo também não estava com fome, e ele comeu. E é por isso que Deus nos orienta o seguinte, irmãos: uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao quê? O apetite. Adão e Eva, sendo puros, não tendo nenhuma contaminação de pecado, não conseguiram vencer o apetite, irmãos. Agora Jesus vem à terra, começa o seu ministério, numa circunstância muito desfavorável, nada parecido com o que tinha Adão e Eva, porque Jesus estava mergulhado no mundo de pecado. Ele tinha a mesma natureza de Adão e Eva, mas tinha um mundo contaminado pelo pecado. E agora, para começar o seu ministério, o que ele faz? 40 dias de jejum. 40 dias. E como é que a gente faz quando a gente quer obter algo aqui nessa terra? A gente jejua, a gente ora, a gente estuda a Bíblia, a gente lê, entende o texto e aplica o texto para a nossa vida? Ou a gente fica se lamentando no culto de quarta-feira, pedindo oração, e não muda o nosso estilo de vida? Jesus, ele começa diferente, queridos. Ele começa sozinho, travar uma vida de oração e de jejum. E quando ele estava fragilizado fisicamente, com fome, aí Satanás aparece para ele depois de 40 dias e fala o quê? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em quê? Em pães. Ele podia fazer? Claro que podia, irmãos. Ele era o filho de Deus, o rei do universo. Mas ele fez? Ele estava com fome? Claro que estava. Mas ele não fez, porque ele buscou a presença de Deus para ter controle do quê? Do seu apetite. E ele disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos,
se Satanás ele submeteu a Jesus na sua primeira tentação ao apetite, o que você acha que ele vai fazer com a gente? A mesma coisa. Porque se ele mexer na tua dieta, ele mexe com quem? Com o seu cérebro. A estratégia não muda, a estratégia é a mesma. Você compreende, queridos, porque os antediluvianos não estavam vendo e ouvindo o barulho dos animais, eles viam e ouviam, mas não compreendiam o que estava acontecendo. A sua mente estava mergulhada na comida e na bebida. E aí o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, assim, irmãos: portanto, quer o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quem? Para a honra e glória de Deus. Por que ele não começou assim, ó? Portanto, quer você não trabalhe no sábado, portanto, quer você não cobice a mulher do seu próximo, portanto, você não tenha outro Deus diante de você. Mas ele começa pelo que, irmãos? Pela comida e pela bebida, porque é o primeiro ataque que Satanás vai fazer a mim e a você. Quando é, irmãos, que a gente que conhece o tempo, nós não conhecemos a verdade? Conhecemos os tempos da volta de Jesus. Quando é que a gente que conhece a verdade, a gente vai tomar atitude diante dos princípios corretos para hoje e para a eternidade? Quando serão fiéis aos princípios da reforma de saúde, irmãos? Nós não vamos para o céu, irmãos, tendo conhecimento, nós não vamos para o céu com hábitos ruins aqui na terra. Então, a terra é uma preparação para o céu. Eu e você precisamos nos desvencilhar desses maus costumes. Mas Jesus não para por aí, irmãos. Ele fala acerca do quê? Além de comida e bebida, o povo estava fazendo o quê? Casando e dando-se em casamento. Tem algum problema casar e dar-se em casamento? Não, então não era isso que Jesus estava querendo dizer, né? Casamento significa o quê, irmãos? Compromisso, aliança, comprometimento. O que estava acontecendo com os antediluvianos, irmãos? Eles estavam comprometidos com tudo, menos com viver em harmonia com a vontade de Deus. E como é que será que está a gente hoje? A gente está fazendo compromisso com Deus, irmãos? A gente não tem compromisso nem com a gente mesmo, não é verdade? Porque a gente sabe que alguma coisa não faz bem para a nossa saúde, mas a gente insiste. A gente não tem compromisso nem de estudar lição, irmãos. Parece que a gente não tem compromisso nem com a nossa salvação, porque se nós tivermos compromisso com a nossa salvação, a gente prioriza todos os nossos recursos para nos salvar, não é? E o que são todos os nossos recursos para nos salvar? O que está à disposição do ser humano hoje para a salvação? A Bíblia, o Espírito de profecia e o comentário bíblico. E parece que a gente não tem a coleção disso aí, né, irmãos? E se a gente tem, às vezes a gente não estuda, porque a gente não tem tempo. Parece que a gente está correndo atrás do vento, buscando o quê? As coisas deste mundo através do trabalho, é ou não é verdade? E é por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo, irmãos. A gente precisa trabalhar? Claro que precisa. E quanto mais você ganha, você já percebeu isso? Mais você quer consumir, não é? Você quer comprar uma casa boa, quer trocar os móveis, quer comprar um carrinho melhor. Mas aí você sacrifica a sua vida espiritual para isso? As horas do estudo da palavra de Deus? Irmãos, como é que a gente quer crescer e avançar como igreja se a gente não estuda? Não vai vir reavivamento, não vai haver reforma. Como é que os discípulos começaram quando estavam aqui na terra, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 47, você lembra disso? Primeira coisa que eles fizeram era se reunir. E eles faziam o quê? Perseveravam na doutrina. Eles estudavam, irmãos, todo o Velho Testamento. E eles compartilhavam entre si o que tinham. E a partir desse momento, então, começou a haver um pedacinho do céu onde eles estavam reunidos. E aí o Pentecostes, o poder do Espírito Santo de Deus desceu. Por que a gente não tem poder do Espírito Santo, irmãos? Parece que a gente está estudando pouco, né? Parece que a gente está vivendo pouco os princípios de Deus aqui sobre essa terra. E o que vai dizer disso, irmãos?
o Fofoca Book. É ou não é verdade? Olha só, em 2015 eu não consegui achar nenhuma pesquisa mais recente que essa. Foi feita uma pesquisa nesses países do mundo, irmãos. Brasileiros são líderes globais em relação ao tempo gasto em cada visita nas redes sociais. O povo está preocupado com o que, irmãos? Com a vida do outro, em postar o que ele está comendo, em postar o que ele está bebendo, os lugares para onde ele vai. E isso toma tempo do povo? Olha o tempo que o povo está gastando, irmãos. Em 2015, a média era de 650 horas por mês. Você sabe quantas horas tem o mês? 720 horas. Pega 720 e subtrai 650. Quanto sobra? 70. Divide pelas horas do dia, que é 24. Sabe quanto vai dar, irmãos? 2,91. Ou seja, o brasileiro, numa média geral, não está ficando nem 3 dias desconectados das redes sociais. E isso engloba quem? Os cristãos. E aí por que a gente não tem poder na Bíblia? Porque a gente está buscando tantas e tantas coisas. E sem falar, irmãos, das novelas. Sabe, o Instituto GFK fez uma pesquisa em 2017, a Folha de São Paulo diz que o brasileiro assiste em média 5 horas de TV por dia. 5 horas de TV por dia, irmãos. Se não bastasse as redes sociais, tem as novelas. E sabe o que mais o povo assiste? As novelas seculares. E eu chamo a atenção para uma delas aqui, irmãos, que é essa daqui, ó. Começou quando ela estava entrando na adolescência. Lembra dessa novela? Sabe a quem essa novela apela, irmãos? Aos jovens, aos pré-adolescentes. Nunca nenhum programa na televisão brasileira, nunca um programa na televisão brasileira durou tanto tempo com audiência como esse programa, irmãos. 24 anos, vai fazer 25 esse ano, em abril. E nesses 24 anos, você viu como a nossa juventude ficou? Estragada, irmãos. Porque a gente, em vez de estar dando alimento para a nossa juventude, a gente está permitindo em nosso lar que eles se alimentem disso aqui, ó. E sabe o que isso aqui instrui? A promiscuidade, a falta de vontade de ler a Bíblia, de estudar. Porque essa novela gira em torno de uma escola, mas não se grava uma cena de 1 minuto na sala de aula. É só relacionamentos, namoro, comida, traição, ódio. É isso, irmãos. E a gente não entende por que a gente está vivendo o que está vivendo. E aí tem gente que está alimentando a sua vida não de novelas seculares, mas de novelas bíblicas. E será que essas novelas realmente são bíblicas, irmãos? Será que elas estão invocando o Espírito de Deus para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa? Eu não gostaria de responder isso, mas eu quero que a mídia responda. A primeira novela bíblica a existir foi essa, irmãos, o Rei Davi, em 2012. Olha quem estava patrocinando o Rei Davi. Cervejaria Itaipava, né? É até cômico. Como é que, se a novela vai aproximar o povo de Deus, como é que uma cervejaria vai patrocinar, irmãos? Se ela patrocinar e realmente essa novela transformar pessoas, eles vão perder o quê? A venda das bebidas. Então, irmãos, isso quer dizer que essas novelas, elas pregam a mesma coisa que os programas seculares pregam. E sabe, os nossos queridos irmãos da Universal do Reino de Deus, eles começaram a ficar indignados, porque eles deram ofertas altas, venderam casas e carros, para construir, para ter uma emissora de televisão da sua igreja. E eles começaram a ficar indignados e ver os programas, e começaram a mandar e-mails reclamando de tanta promiscuidade que tinha a TV. E em 2012, irmãos, um dos donos da emissora respondeu uma nota pública na revista Veja, e olha só o que ele disse: você precisa saber que a concessão da Rede Record é o quê?
Ou seja, ela não é uma emissora religiosa, assim como a minissérie não é cristã. Ou seja, eles estão preocupados com o que, irmãos? Em dinheiro, em venda, em ter audiência, para ter bastante patrocínio e enriquecer a sua empresa. Eles não estão preocupados com a vida espiritual da minha e da sua família. Irmãos, e o que dizer ainda dos filmes? Como é que uma igreja vai avançar se ainda continua consumindo o Batman, o Cavaleiro das Trevas? Avança uma igreja assim, irmãos? No povo de Deus tinha pecado, você lembra o Acã? Era um só, irmãos, e o povo avançava? Por que vocês acham hoje que o nosso projeto com Deus não avança? Porque tem pecado na minha vida, porque talvez tenha pecado na sua vida, irmãos. A gente está consumindo isso aqui, ó. E as nossas crianças então, queridos? Hoje a mãe, para se ver tranquila, ela dá um tablet para o filho, logo com 2, 3 anos de idade, põe o celular na mão dele, e sabe como ele assiste, né, irmãos? Ele fica sem atormentar ninguém. Se você tem criança pequena, você sabe do que eu estou falando. E aí você acha que ele vai querer entender, e estudar, e observar, e ter atenção nas historinhas bíblicas que você conta, irmãos? Quando você disser assim para ele: olha só que bonita essa história, filho. Daniel na cova dos leões, olha o que Deus fez, fechou a boca dos leões para não comer Daniel. Sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai dizer, irmãos? A minha Frozen faz muito mais do que isso. O meu Superman, o meu Batman, o meu Iron Man, o meu Homem de Ferro, ele tem capacidade de fazer muito mais do que isso. Irmãos, e a igreja hoje parece que para os jovens não está sendo mais relevante. Por que não está sendo mais relevante? Porque nos nossos lares nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. E aí não tem como a igreja ser relevante para o jovem, queridos. Parece que ela não está sendo nem relevante para mim e para você, né? Porque a gente não está conseguindo se concentrar na palavra de Deus e estudar aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. E o que dizer então, irmãos, da Netflix? Tem gente que está deixando de fazer a assinatura da lição para fazer a assinatura do Netflix. E tem muita coisa boa, irmãos, no Netflix. Inclusive essa série aqui, ó, com o nome de Lúcifer. Você acha que uma empresa que produz um trem desse aqui, irmãos, ela está preocupada com a minha, com a sua vida espiritual? Não está, irmãos. E não tem crise para essas empresas, irmãos, ela só cresce, faturamento só cresce. Satanás não poderia ter sido mais sábio, queridos, colocando a banda larga na mão de todo mundo, para você acessar o mundo a hora que você quiser. E o que diremos então dos videogames? Tem muita coisa boa nos videogames, né? Tem, mano. Tem um pai que disse um dia desse para mim: mas eu só comprei para o meu filho jogar um futebolzinho. Falei: é mesmo, irmão? O senhor quer ver o seu filho sedentário, né? Engordando. O senhor não quer ter diálogo com ele, é só exercício no dedo, né? Não é melhor o senhor comprar uma bola de futebol, ir para um campinho jogar com ele? Vocês vão desenvolver uma relação de amizade e diálogo que nenhum traficante vai poder quebrar. Não vai ter um mau elemento que vai influenciar o seu filho, porque desde criança vocês efetivaram um relacionamento de pai e filho, de amizade. Mas o pai não tem muito tempo, né? Trabalha demais, então ele compra presentes para entretenimento do seu filho, da sua criança. Irmãos, e isso está dentro da nossa igreja, isso está dentro dos nossos lares. E como é que a gente quer receber o poder do Espírito Santo de Deus, tendo isso sobre a nossa vida? Não vamos ter, queridos. E é por isso que hoje nós precisamos entender que aquilo que nós comemos e bebemos nos torna aquilo que somos. E vocês vão ler agora, leiam essa frase, 1, 2, 3. Segunda vez.
Terceira vez. É muito açúcar no nosso sangue. A gente não consegue lembrar nada mais, irmãos. Consegue? E a gente falou quantas vezes? 3 vezes. Qual foi a frase? E todo ser. Irmãos, quanto será que a gente vai reter de um sermão aqui hoje? A gente não conseguiu reter uma frase. Vocês têm ideia do que nós estamos vivendo hoje? O mesmo que os antediluvianos estavam vivendo. Pelo apetite, Satanás controla a mente e todo o ser. E além disso, pelo contemplar nós somos, ou seja, eu e você somos produtos daquilo que nós vemos e ouvimos todos os dias. Eu não conheço você, você não me conhece, mas se a gente passar a viver 1 hora junto, eu sei o que você contempla, e você vai saber o que eu contemplo também. Através do quê? Do meu diálogo. A gente está dizendo, irmãos, que a gente contempla o quê? O céu, não é verdade? A gente diz isso, não diz? Mas será que a gente está contemplando mesmo o céu? A gente está decorando as passagens bíblicas na nossa mente. A gente está fazendo jus de sermos o povo escolhido de Deus, aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração. Lembra o que Davi disse? Guardo as tuas palavras no meu coração para o que, irmãos? E como é que a gente não peca contra Deus? Guardando as palavras. E como que a gente guarda? Estudando, irmãos. Enquanto nós não estudarmos e guardarmos isso no nosso coração e aplicarmos na nossa vida, a gente vai ficar feito o povo de Israel no deserto, rodando em círculo e não saindo do lugar, porque o povo é duro de coração. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ainda diz que a luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio do quê? De trevas. É por isso, queridos, que hoje, mais do que depressa, nós precisamos dar muito valor a tudo isso que nós temos disponível e introduzir na nossa rotina diária. Porque sabe, se nós não fizermos isso, sabe o que Satanás vai fazer? Ele vai introduzir o mundo na nossa vida. Nós não estamos conseguindo transformar a igreja, irmãos, mas o mundo está conseguindo transformar a igreja, porque parece que a gente tem mais coisa dentro da gente do mundo do que relacionado ao céu. E aí vai entrando a música que a gente quer, porque a gente não quer a música de Deus, né? A gente quer a música mais badaladinha, e já tem religiões que estão até colocando, tem rave, gospel, olha só, para agradar os jovens, irmãos. O mundanismo vai entrando dentro da igreja, porque as nossas vidas estão vazias da palavra do Senhor. Você consegue perceber hoje que os nossos sermões não são mais bíblicos? Poucos sermões estão sendo bíblicos, irmãos. Eu me lembro, eu estou com 37 anos de idade hoje, há 27 anos eu estou na igreja. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, subia alguém no púlpito, era um senhor que simples, não tinha muita cultura, mas ele abria o texto bíblico e ele lia o texto bíblico, ele explicava o texto bíblico e ele aplicava o texto bíblico. Hoje parece que a gente está querendo sermão de autoajuda, irmãos. A gente está querendo sermão de historinha para nos emocionar, e ninguém apresenta a realidade para a gente, ninguém apresenta quem eu sou e o que eu devo ser daqui para frente. E a gente está enchendo o nosso coração, não da palavra de Deus, e isso tem nos feito fracos, irmãos. A gente tem fraquejado nisso, e é por isso que Satanás tem feito da vida de muitos de nós marionetes. A gente é feito um bonequinho, sabe aquele bonequinho fantoche, manipulado, porque a gente não estuda, irmãos. Quando é que nós vamos valorizar o estudo da palavra de Deus? Durante 120 anos, Noé pregou.
E quando é que o povo foi dar conta de que o dilúvio estava vindo, queridos? Quando eles estavam se afogando, irmãos. Eu pergunto a vocês hoje, se tiver alguém que sabe a resposta, responde. Há quanto tempo nós estamos do tempo do fim? Quantos anos faz isso? Do início do tempo do fim, irmãos, o início do tempo do fim foi em 1798, quando a igreja romana perdeu a hegemonia política e econômica. Em 1844, Jesus transita do lugar santo para o Santíssimo, e era para Jesus ter voltado pouco depois daquela época, irmãos. A irmã White disse, e sabe por que ele não voltou? Porque não tinha ceifeiro. A seara estava lá, irmãos, mas tinha ceifeiro para pregar e para viver? Não tinha. Em 1858, irmãos, era para Jesus ter voltado. Você sabia disso? Quando se estabeleceram o decreto dominical, levantou-se um senador nos Estados Unidos, no Senado norte-americano, e falou assim: nós vamos ter que implantar o decreto dominical. Isso foi em fevereiro daquela época. Quando chegou em dezembro, não tinha ceifeiro, a agricultura estava lá, os trabalhadores eram poucos, e aí surge um homem e diz assim: não vamos colocar essa hegemonia de poder ainda, que era o decreto dominical. E agora, queridos, será que Jesus vai postergar um pouco mais isso? A sua volta? Papa Francisco agora, no dia 12 de setembro, pois vocês procurem aí nas redes sociais, ele postou um vídeo no site do Vaticano, conclamando todos os líderes mundiais para assinar um pacto global pela educação do planeta, através do meio ambiente. Todos vão assinar, irmãos, dia 14 de maio de 2020. É um passo para o decreto dominical. E parece que a gente está dormindo, irmãos. A gente está feito os antediluvianos, A água já está batendo. Sabe, queridos, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender a advertência, ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á o que, irmãos? Fatal, como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber que viria o dilúvio. Eles sabiam quando viria o dilúvio, irmãos? Mas quando os animais começaram a entrar na arca, não era para eles terem ficado atentos? Além do pregador que avisa a volta de Jesus, quem é que mais avisa? A natureza. Avisou os antediluvianos, mas eles não quiseram entrar, irmãos. Dá de nós também não querer entrar, né? A gente tem que preparar a nossa vida hoje, queridos. Não há mais possibilidade de a gente ficar perdendo tempo com as orgias desse mundo. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo de Deus. Hoje eu e você precisamos tomar uma decisão para o advento do Salvador, e nós temos como saber o tempo da volta de Jesus, irmãos, e o tempo está próximo. Você não quer se salvar? Você não quer salvar a sua família? Vai adiantar nós passarmos 10, 20, 30 anos dentro da igreja, irmãos, e continuarmos com os mesmos pecados de quando nós começamos a nossa trajetória aqui na igreja? Quando você olha para você, você vê que você tem subido os degraus da santificação, ou tem voltado para trás? Irmãos me procuram chorando, dizendo assim: irmão, eu não consigo largar o café. E eu digo assim: irmã, 35 anos de igreja, a senhora vai perder o céu por causa do café? Eu estou dizendo de coisas simples, queridos, e a gente não está conseguindo largar. Peça poder do céu e não compre café, eu disse para a irmã, e Deus vai lhe auxiliar.
E sabe, irmãos, quando nós não estudamos a palavra de Deus, sabe quem estuda? Satanás. Ele é diligente estudante da Bíblia. Ele sabe que o seu tempo é o quê? Curto. E procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. Agora aí ele está querendo se opor à palavra de Deus no seu coração. Ele pode estar dizendo assim: ah, mas não é bem assim, eu não preciso estudar muito, eu não preciso me dedicar para Deus. Irmãos, Deus ele não quer nada mais, nada menos do que o seu melhor. Só que o melhor seu não é o melhor meu, e o melhor meu não é o seu. Deus sabe o melhor de cada um, e nós temos que dedicar o nosso melhor a Deus. Eu pergunto a você: você está dedicando o seu melhor para Deus? Se você reconhece que não está dedicando o seu melhor para Deus, louvado e adorado seja o nome de Deus. Se você não está reconhecendo, se você aliás está reconhecendo que você é um fraco pecador, é aí que começa o processo de transformação e cura espiritual, irmãos. Porque aqueles que estão crendo nessa mensagem, se você crê nessa mensagem, você deseja o quê? Se preparar, não é verdade? Você deseja mudar. E se você se prepara, a primeira coisa que começa a acontecer no seu coração é arrependimento. Eu não quero conviver mais com o pecado. E aí você começa um processo de reforma de vida. E sabe o que acontece, queridos? Você e eu encontramos perdão. Quando nós somos fracos, quando nos sentimos fracos, é aí que nos tornamos fortes. Eu e você somos fracos, queridos. É o seu desejo se preparar para ver Jesus voltar? É o seu desejo preparar a sua família para ver Jesus voltar? É o seu desejo buscar mais a Jesus e se arrepender do seu pecado? E tomar um novo rumo para a sua vida? Se é o seu desejo, então se coloque em pé. E enquanto eu canto esta canção, converse com Deus, abra a Ele o seu coração e diga quem você tem sido. Mentiroso e hipócrita muitas vezes, não tem vivido a vontade de Deus para a sua vida, mas diga a Ele assim: eu sou tudo isso, Senhor, o Senhor está vendo aí, a multidão dos meus pecados, mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor sonde o meu coração, renove as minhas forças, e me torne mais do que um vencedor, em nome de Cristo Jesus. Converse com Deus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz, Cristo dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, é preciso entender, Cristo dá sua paz.
Sua luz Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Cristo dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo traz a paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de tomarmos a decisão de vivermos ao teu lado, custe o que custar. Nós podemos estar sofrendo aqui dores momentâneas, mas o Senhor Jesus é quem nos alimenta e nos traz o alívio e a esperança da tua breve volta sobre essa terra. Nós não sabemos o dia e a hora, Senhor, da tua volta, mas nós sabemos que o fim está próximo e precisamos mais do que depressa nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Por favor, ó Pai, nos faça reconhecer os defeitos de caráter que temos acariciado hoje em nossa vida, que possamos ter o desejo de sermos transformados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus aqui na terra. Não queremos andar por vales tortuosos, mas queremos, Senhor, que pela Tua palavra o Senhor nos convença do pecado, o Senhor nos convença da Tua justiça e o Senhor nos convença do Teu breve juízo. Não nos deixe, por favor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Abençoe aqueles corações aqui que estão no vale da decisão, que precisam se empenhar mais para a sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, que precisam tomar a decisão de, mais do que depressa hoje, viverem um relacionamento íntimo contigo, fazer o culto pela manhã e o culto pela noite, entregar toda a sua existência a Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nos motive na fé, seja com os líderes desta igreja, com o pastor desta igreja. Dá poder a mim e a minha esposa para vivermos esse evangelho e pregarmos aos quatro cantos desta terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, amém, glória a Deus, amém.